Muito bom dia, povo de Deus. Agora são 7 horas e 12 minutos, manhã do dia 6 de agosto de 2026. Você que nos acompanha através da nossa Rádio Conexão Viva, nossa web rádio, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar pela nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Muito bom dia, graça e paz. E nessa manhã eu trago um texto para nós refletirmos em cima, que é o Salmo 106, versos 1, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então é sobre essa palavra que nós estaremos orando nesse momento, queridos. Eu aqui no meu cantinho de sempre, você onde você estiver, direciona nesse momento tua fé, tua atenção a Deus. Segundos é o suficiente, igual a oração de Neemias. O rei falou com ele, e quando ele entrou para falar, naquele momento ali, ele orou ao Senhor. Diz o texto que ele orou ao Deus dos céus. Naquele momento, frações de segundo. Deus ouve nosso coração antes de nós abrirmos a nossa boca. Eu aprendi isso ao longo dos anos. Então vamos orar. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Deus, eu coloco em suas mãos, em nome de Jesus, a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco também em suas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando e nos ouvindo neste dia. Ó Deus, coloque suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, abençoa-nos com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vingança, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, mas que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, eu abro um pedido especial, ó Pai, se aquela causa financeira que está presa, que não quer sair, aquela causa jurídica também, que o Senhor, ó Pai, entre em ação em favor do teu servo e da tua serva, e que haja uma liberação, ó Pai, para a glória do teu nome. Ó Deus, eu coloco todas as situações, ó Deus, difíceis que nós temos enfrentado em tuas mãos, porque a solução está no Senhor. Ó Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então aqui o Salmo 106, versos 1 diz: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, né, a sua benignidade dura para sempre. Eu quero falar hoje sobre a justiça de Deus e a gratidão. Então hoje nós vamos refletir exatamente sobre um tema que toca profundamente o coração da nossa fé, que é a justiça de Deus e a nossa gratidão. Imagine uma história de libertação, de misericórdia que ultrapassa toda a compreensão e de como, diante de tudo isso, muitas vezes esquecemos de expressar nossa gratidão. Gratidão é agradecer por tudo. Tem muitas pessoas ingratas, muitos filhos que não agradecem pelos sacrifícios que os pais fazem, acham que é uma obrigação. Muitos filhos que não agradecem pelo amor dos pais. Muitas pessoas que não agradecem o favor de alguém. O mundo está cheio de ingratidão. Mas é a gratidão que agrada a Deus. Pessoas gratas. Pessoas oram muitas das vezes e só pedem. Não agradecem a Deus por nada. O Salmo 106 é um salmo de louvor
e de lembrança. Ele foi escrito provavelmente após o exílio na Babilônia, que foi um período de grande crise para o povo de Israel. Foi uma crise colossal, eles ficaram 70 anos como escravos. Todos os adultos que entraram como escravos morreram lá. A nação que saiu foram os que nasceram no cativeiro. Então, e é nesse momento que, na época do Salmo 106, que eles revisitam a história de Deus com o seu povo. E eles recordam tanto os momentos de fidelidade, quanto as vezes de rebeldia e desobediência. Então o Salmo 106 destaca a misericórdia contínua de Deus, apesar das falhas humanas. Apesar das nossas falhas, Deus continua nos abençoando. E o Salmo enfatiza a justiça de Deus, que é tanto justa quanto misericordiosa. Então, num contexto cultural do Antigo Testamento, a justiça de Deus, ela era vista como uma justiça que equilibra a santidade e a misericórdia. Então, o povo muitas vezes falhava ao responder às ações de Deus. E isso os levava à necessidade de recordar e louvar a sua fidelidade. Isso serve para nós hoje. Quantas das vezes nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós? Eu, de vez em quando, eu comento, né? Por que não está tendo tantos milagres como acontecia antigamente? As pessoas, quando vão dar testemunho da sua fé. Porque se não fosse a sua fé, Deus não teria feito. Deus faz porque Ele é misericordioso. A nossa fé agrada a Deus, mas Ele faz porque Ele quer, senão Ele não faz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não obriga Deus a fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. Então agrada a Deus, ou seja, gera uma possibilidade de Deus fazer, mas é a misericórdia de Deus que direciona o agir dele na vida das pessoas. Então, quando nós entramos ali no Salmo, damos um mergulho, né? O Salmo 106, versículo 1 é uma declaração para a humanidade. Então, esse versículo 1, ele revela duas verdades absolutas que nós precisamos para a nossa vida, para o dia a dia. Primeira verdade é a bondade de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é fundamental para a bondade. Porque Deus é justo. Então precisamos entender que Deus é bom e a sua justiça é uma expressão do seu amor perfeito. Coisa linda. A justiça de Deus é a maior expressão do seu amor. Ele é justo. Ele é tão justo que ele permite que nós plantemos. E ele é mais justo ainda, que permite que nós escolhemos somente aquilo que nós plantamos. Isso é justiça. Quem planta nada não colhe nada. 10 vezes nada é nada. 1000 vezes nada é nada. A outra verdade desse salmo é a duração eterna da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não é passageira. Ela dura para sempre. E isso sinaliza a fidelidade de Deus ao longo de toda a história do homem. E como que a misericórdia de Deus dura para sempre? É porque ela renova-se a cada manhã. O salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem porque a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã em nossas vidas. Às vezes nós vamos dormir de cabeça quente com um problema, no outro dia acordamos mais calmos, já sabemos como resolver. Porque a misericórdia de Deus agiu na nossa mente, nos direcionando, sabe? A justiça de Deus não é uma justiça meramente punitiva.
mas é uma justiça que se manifesta com misericórdia. Misericórdia no perdão e na fidelidade às promessas feitas por Ele, pelo próprio Deus, ao seu povo, a mim e a você. Então a gratidão é uma resposta adequada à justiça de Deus. Isso significa reconhecer, louvar e viver em gratidão pela sua misericórdia, que é eterna, que renova-se a cada manhã. Agradecer a Deus por tudo que tem, por estar vivo, agradecer pelo descanso da noite, por mais um dia de vida, pela paz, pela proteção, pela direção. Ontem nós estávamos falando aqui sobre o capítulo 10 de Daniel, a batalha espiritual. A bênção estava demorando, o anjo estava vindo, mas precisou chamar Miguel, o príncipe supremo, para ajudar na batalha. E quando ele entregou a promessa a Daniel, ele falou: vou voltar porque a batalha continua. Nesse momento que nós estamos falando, está sendo travada uma batalha espiritual muito grande, para que eu esteja aqui e você esteja me ouvindo, sabe? Então, louve a Deus, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Quando nós pegamos esse texto, nós extraímos algumas lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Primeira lição aqui é reconhecer a justiça de Deus. Então precisamos entender que a sua justiça, que a justiça de Deus, ela é fundamentada na misericórdia de Deus. Então, não podemos separar a santidade da misericórdia de Deus, sabe? A outra lição é responder com gratidão diária. Como eu já comentei aqui, né? Existem muitas pessoas que não são gratas por tudo aquilo que tem. Você não tem tudo aquilo que quer. Você tem tudo aquilo que você precisa. E Deus, Ele é o responsável por isso. Então, a gratidão deve ser uma prática constante para reconhecer a misericórdia, as misericórdias diárias de Deus em nossas vidas. Quão grande é o amor de Deus e muitas das vezes não compreendemos, sabe? Se eu estou hoje aqui é por causa da misericórdia do Senhor. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. A terceira lição é viver em obediência. A justiça de Deus também nos chama a uma vida justa para refletir o seu caráter, o caráter de Deus. Isso chama-se viver em santidade cristã, em perfeição cristã, santidade ao Senhor. A última lição é compartilhar a justiça e a misericórdia de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Isso significa que, como seguidores de Cristo, somos chamados a sermos instrumentos da sua justiça e misericórdia no mundo. Como é que nós somos instrumentos de justiça e de misericórdia no mundo? Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que nós amamos o nosso próximo? O nosso próximo começa dentro de casa, com a família. É o nosso próximo. Cônjuge, os filhos. E assim sucessivamente. Amém, queridos? Viva o amor de Deus, agradecendo em tudo e por tudo. Porque a Bíblia diz que as bênçãos seguirão os que creem. Lembre-se que a fé gera a possibilidade. Mas tudo que Deus faz por você é por causa da sua misericórdia. Então agradeça todos os dias, a todo instante, por aquilo que Deus tem feito por você e você não tem percebido. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia
alegremente abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão